A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Jeremias 18. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Eu confesso para os irmãos que eu não esperava esse convite, né? Porque os irmãos sabem que eu não consigo ficar muito tempo em pé. Mas quando a missionária Leleia me convidou, o meu coração ardeu. Porque já fazia tempo que eu estava recusando. E há uns dias atrás eu falei para o meu esposo, falei para minha filha, falei: olha, eu estou recusando o que o Senhor tem mandado eu fazer. E o próximo convite que eu tiver, eu me propus perante o Senhor, falei: Senhor, o próximo convite que eu tiver, não me importa se eu vou conseguir pregar de pé, se eu vou conseguir pregar sentada, deitada, o jeito que for, eu vou aceitar. Porque eu sei que o Senhor está comigo. E quando a Leleia me convidou, na hora eu ainda falei para o Morgado: a Leleia está me convidando para trazer a palavra sexta-feira. E eu não disse para Elisângela, ela falou assim: eu vou lá, o pastor Morgado vai pregar. Eu falei: estou sabendo de nada. Falei: deixa ela, pastor Morgado, ela vai ter que me ouvir. Não, ela não vai ter que me ouvir, ela vai ouvir o Espírito Santo. Aleluias. Brincando, lógico, irmãos. Aí eu falei para o Morgado, eu falei: a Leleia acabou de me convidar para pregar. E na hora o Senhor já me deu a palavra. E eu ainda disse para o Morgado: eu já sei até o que eu vou pregar, mas eu vou refazer essa pregação, porque eu já preguei em outro lugar. E hoje, para a misericórdia do Senhor, eu estava ali sentada na minha mesa, sentada ali sozinha na minha casa. E eu comecei a estudar a palavra do Senhor, a palavra que Ele tinha me dado. E eu não perguntei a Leleia tema, não perguntei para ela se o culto tinha tema. E o tema é o quê? Renovo. E a palavra que o Senhor me passou foi a palavra do vaso. Para você ter um renovo, é porque você já foi construído. Algo para ser renovado, ele tem que ter sido construído, porque não tem como você pegar algo e renovar se ele não foi construído. Você quebra o teu carro, você bate o teu carro, você quebra a tua cadeira, você quebra o teu celular, você vai fazer o quê? Você vai levar ao conserto, porque ele vai ser renovado. Porque ele já foi construído, você pode mandar para o conserto. E eu fui buscar, eu fui estudar, e o Senhor me colocou nessa passagem bíblica. Segundo alguns geólogos, existem 200 tipos de barros no planeta, mas apenas 8 tipos que servem para fazer o vaso. Não são todos, são 200 tipos de barro, mas 8 serve para fazer os vasos.
tem o vaso, né? Aquele vaso de porcelana, que tem o barro certo para fazer o barro de porcelana. E tem os tratamentos do barro. E o primeiro processo do barro, o primeiro processo do vaso, é a escolha do barro. Talvez você esteja pensando assim, mas o que a irmã vai falar? Eu já estou dentro da igreja. Eu já sou um vaso. Eu já sou transformada. O que ela está falando? O barro, irmãos. Você, de onde você foi tirado? Você foi tirado do lamaçal. Você não foi tirado de qualquer lugar. Se você pensar a vida que você levava, o que você fazia antes de você conhecer ao Senhor? Você estava no lamaçal. Eu estava no lamaçal de pecado. Mas o Senhor foi ali com as suas mãos. Você pode imaginar comigo as mãos do Senhor. As mãos tão puras, tão santas. Ir lá naquele lamaçal, onde você estava, e olhar você ali naquele lamaçal, e falar assim: aqui tem, nesse lamaçal, tem alguém que eu posso transformar. Tem um barro que eu posso transformar. Tem um barro que eu vou trabalhar. Porque para você chegar a um vaso com perfeição, ele tem vários processos para passar. Primeiro você peneira esse barro, você tira raízes, você tira galhos, você tira espinhos, você tira coisas que não prestam para purificar esse barro. Para você chegar, imagina você pegar um barro de qualquer jeito e começar a amassar para moldar um vaso. Se você não purificou esse barro, as tuas mãos vão ser machucadas. As tuas mãos vão ser feridas, porque ali existe carrapichos, ali existe raízes podres, e o Senhor, Ele nos limpa. Ele nos tira as raízes podres. Ele nos purifica com o teu sangue, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos purifica de todo o pecado. Então, quando o Senhor pega você, que tirou você lá do lamaçal e te trouxe aqui, vamos dizer assim, aqui para a igreja. Primeiro, Ele teve que trabalhar neste barro. Ele não simplesmente, ali está o barro, eu vou pegar e vou levar para lá. Não, o Senhor, Ele trabalhou. Esse barro é aquele que não teve um encontro ainda com o Senhor, né? Aquele barro sujo, aquele barro que tem todas as raízes ainda podre, tá aqueles torrões secos, porque quando nós compramos uma argila, nós compramos ela já vem pronta, né? Hoje nós podemos fazer isso, ir em qualquer loja e até a partir de R$1,99, você compra argila. Esses dias mesmo eu comprei. Você compra argila e você modela ela do jeito que você quiser. Mas o Senhor não, Ele nos pega lá no lamaçal do pecado e diz assim: vem aqui, meu filho, eu vou trabalhar em você. E Ele começa a trabalhar, Ele começa a peneirar esse barro, Ele tira sujeira que não pertence, Ele tira pedra, Ele tira raízes podres, galhos, toda a imundície do velho homem, que muitas das vezes quer brotar novamente, né? Infelizmente, né, pastor? Muitas das vezes o velho homem quer brotar, quer vir assim na nossa carne, e se nós deixarmos, ele vem que vem com tudo. Mas o Senhor, Ele nos limpa, Ele nos purifica. O segundo passo, Ele peneira depois aquele barro. Depois que Ele tirou a sujeira, Ele peneirou. E Ele vem amassando o barro. Ele começa a moldar o barro. Aquilo que antes era visto como torrões secos, aquilo que era visto como duro,
aos nossos olhos, impossível até de moldar. Quantas vezes você olha para uma pessoa e pensa assim: esse daí? Esse foi para a igreja? Deus que me perdoe, né? Uma risada bem assim. Este está na igreja, mas não sabe o processo que esse passou. Não sabe o processo que você passou para você estar aqui hoje. Não sabe quanto o Senhor trabalhou, quanto o Senhor te amassou, quanto o Senhor colocou naquela terra seca, naqueles torrões de terra. Não sabem quanto o Senhor colocou de água da vida para umedecer aqueles torrões de barro. E às vezes nós reclamamos com o Senhor: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu mesma já perguntei, falei: Senhor, por quê? Para quê? Para quê? Para que isso? Por que disso? Quantas vezes você já perguntou para o Senhor: Senhor, por que eu estou passando por esse problema? Senhor, eu sou o teu vaso. Eu sou tua escolhida, eu sou o teu escolhido. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Mas o Senhor te diz nessa noite: não me pergunta o porquê, pergunta o para quê. Porque às vezes nós olhamos, irmãos, nós julgamos. Eu mesma já fui julgada várias vezes, não foi uma nem duas vezes. Domingo mesmo os irmãos viram, quem estava aqui me viu contando um testemunho, que eu orei pela minha cunhada e ela engravidou. Lembra desse testemunho quem estava aqui? E as pessoas olham para mim hoje e falam assim: mas peraí, não, tá ótimo. Ela está pregando, ela está indo para a igreja, o esposo é pastor, mas olha lá, cadê a oração? Cadê a oração dela? Onde está o Deus dela? Aonde está a fé dela? Já ouvi dizer: deve estar em pecado, por isso que está com os joelhos ruins. Já ouvi me dizerem: está sem fé. Usa a tua fé. Você não tem fé? Usa a tua fé. Mas eu digo para essas pessoas que falaram isso para mim, pastor, eu digo com toda a certeza: a minha fé não está firmada no que você me diz. A minha fé não está firmada no que você pensa a meu respeito, meu querido, minha querida. A minha fé, a tua fé, ela está firmada, é no Deus que você serve, é no Deus que foi lá no lamaçal do pecado e te levantou como um vaso novo. A tua fé não pode estar firmada no homem, a tua fé ela tem que estar firmada no Deus que você serve. Se você hoje está na roda do oleiro, não reclame, não reclame. Eu louvo ao Senhor porque eu estou na roda do oleiro. Este ano tem sido um ano difícil, tem, mas eu estou na roda do oleiro. Sabe por quê? O oleiro, quando um vaso se quebra, quando um vaso se torna empoeirado, o oleiro não faz como você. Você, quando um vaso quebra na tua casa, o que você faz? Você emenda ou você descarta. É verdade ou não é? Você descarta, e o Senhor, Ele não faz isso conosco. Ele não faz isso conosco. Ele nos pega e fala assim: vem, filho, vem, filha, você está empoeirada, você está rachada, você está com raízes, tem raízes brotando novamente. Vem aqui, meu filho, vem aqui, minha filha. Vem que eu vou te descer a casa do oleiro. Vem que eu vou te moldar. Venha que eu vou te moldar com as minhas mãos e vou colocar em você a água, a fonte, que eu sou a fonte da água da vida. E o Senhor, Ele começa a nos moldar. Ele começa a nos moldar. Eu não sei se os irmãos já viram como se faz um vaso. O vaso, ele não é feito de fora para dentro. Ele é feito de dentro para fora.
E o Senhor vai rodando aquela roda. E Ele vai, Laodiceia, um pouquinho para cá, Laodiceia, um pouquinho para lá. Opa, deixa eu abrir aqui. A Laodiceia voltou para a roda do oleiro. Eu vou me colocar no lugar, irmãos. Não vou colocar você, porque você se coloca no lugar. Eu me coloco me coloco na roda. Eu me coloco na roda do oleiro, porque eu sei a minha situação. E eu peço para você que você se coloque na roda do oleiro, porque você sabe a tua situação. Então, como eu estava dizendo, eu me sinto como que o Senhor me pegou, não porque eu estava em pecado, não porque eu estou em pecado, não porque eu não tenho fé para ser curada, eu tenho, mas o trabalhar é do Senhor. E eu sinto assim que o Senhor me pegou, me colocou na sua roda e começou a me moldar. Eu vou moldar aqui um pouquinho mais, porque esse vaso aqui, ele ainda é pequeno. Eu quero que este vaso aqui cresça um pouquinho mais. Eu quero moldar esse vaso, se coloque no lugar. Eu quero moldar este vaso com todo o meu amor. Vou colocar aqui, ó, a água, porque eu sou a fonte da água, da vida. E o Senhor está te moldando, Ele vai te moldando. Não, esse vaso aqui, ele já estava pronto, mas ele está pequeno agora para o que eu tenho. E é isso que eu sinto que o Senhor está fazendo conosco. É isso que eu sinto quando o Senhor nos leva para a roda do oleiro. Porque nós já fomos limpos. Nós já estamos limpos daquelas raízes podres. Nós já estamos limpos porque o Senhor já nos limpou. Mas às vezes nós precisamos descer à casa do oleiro novamente. Para quê? Para sermos transformados. Para nos retornar. Talvez você precise entender que você está na roda do oleiro. Para que o Senhor comece a te moldar novamente, para que caiba em você tudo aquilo que Ele preparou agora para você. Porque até então o Senhor tinha te moldado para você ser um vaso, talvez um vaso para tocar só numa igreja local. Talvez o Senhor te tirou do mundo e te trouxe para a igreja. Você está ali sendo um vaso. Não vou menosprezar o seu trabalho, tá, irmã? Por favor, não me leve a isso. Mas vou usar a irmã como modelo. Talvez o Senhor tirou a irmã que fica no computador, né? Fica ali no notebook. Ah, ela estava lá, o Senhor trouxe ela para cá. O Senhor já limpou, já tirou tudo aquilo que era mundano. Agora você é do Senhor, você é um vaso. Aí amanhã o Senhor fala assim, Patrícia, né? Patrícia, hoje você não vai mais ficar no computador. Agora eu quero para você muito mais. Eu já queria, mas você vai descer à casa do olheiro. Porque eu vou te moldar. Eu vou te moldar não mais para ficar no computador. Eu vou te moldar porque o que eu tenho para você não é mais para você ficar simplesmente jogando as letras aqui, ó. Eu vou te moldar para você começar a pregar. Eu vou te moldar para você ser usado para curar. Eu vou te moldar para você começar a ter mais ousadia. Então você, Patrícia, você, Leleia, você, Laodiceia, você, Elisângela, você precisa de mais espaço. Você era um vaso, talvez pequenininho, e agora você tem que se transformar num vaso enorme, num vaso onde as pessoas vão ver, vão falar assim, ali há refúgio. Ali há refúgio, porque ali é um vaso que transborda o Espírito Santo. Ali há um vaso
que talvez tenha defeitos, tenha falhas, porque nós somos seres humanos, nós somos humanos ainda, mas somos humanos lavados e revestidos pelo poder do Senhor. Então eu te digo nessa noite, se você está passando na roda do oleiro, não pergunte ao Senhor por quê, mas para quê? Para que, Senhor, eu estou na roda do oleiro? Para que, Senhor, o Senhor está me moldando novamente? Para que o Senhor está trabalhando na minha vida desse jeito? Eu pergunto, por quê? Senhor, eu não merecia. Eu estava na igreja, eu estava pregando, eu estava indo, eu estava vindo. Eu não dependia de ninguém. E os irmãos viram, para subir um degrau desse, eu dependi da força do meu esposo. E hoje, quando eu estava ali meditando na palavra do Senhor, e eu perguntava para o Senhor, Senhor, o porquê? O para quê? Para quê, Senhor? Para quê? O Senhor quer que eu pregue sobre o vaso e o oleiro novamente, mas para quê? E o Senhor pôde falar ao meu coração. Eu estava ali na minha casa sozinha. Eu comentei até com o pastor Moisés. O pastor Moisés está na Argentina. É um pastor que nós conhecemos ali em Lambari, uma bênção. E ele me chamou no WhatsApp. Eu falei, agora eu não estou para ninguém. Eu só estou para o meu Senhor. E depois eu chamei ele, ainda peguei e falei, olha pastor, me desculpa. Porque a gente tem o costume dele falar conosco e a gente respondeu o mais rápido possível. E eu demorei, porque na hora que eu estava estudando, eu perguntei para o Senhor, falei, Senhor, eu estou na roda do oleiro. E eu sei, ó Pai, que muitas pessoas que vão me ouvir hoje também estão na roda do oleiro. E talvez, Senhor, essas pessoas estão perguntando o para quê. Mas eu te pergunto, Senhor, o porquê eu estou na roda do oleiro. E o Senhor simplesmente disse ao meu coração, filha, você está na roda do oleiro, porque o que eu tenho para você vai muito além do que os seus olhos podem ver, vai muito além do que o teu pensamento pode imaginar. Vai muito além do que você quer, filha. É por isso. Então eu fiz com que você descesse à casa do oleiro, para que eu te transforme em um vaso novamente, em um vaso maior, é um vaso mais trabalhado por mim, porque eu vou te levar, eu vou te conduzir. E ali eu comecei a chorar na presença do Senhor. E eu senti uma paz tão grande, tão grande. E eu pude agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigada por me fazer descer a roda do oleiro. Porque eu sendo o Senhor, o meu oleiro, eu quero sempre estar na roda. Porque eu sei que sempre que eu estiver na roda, os meus cacos não vão ser jogados fora. Os teus cacos não vão ser jogados fora. Os teus cacos não vão ser desperdiçados. As pessoas podem olhar e pensar, está quebrado? Deixa, joga para o lixo, deixa para o canto. O teu marido pode olhar para você, casei, era tão bonitinha, magrinha, tão fofinha, agora está uma bolinha. Muito bem, ele também mudou? Fala para ele, olha, nós somos vasos novos. Nós não somos mais aqueles vasos. Hoje nós somos outros vasos. Hoje nós somos vasos moldados pelo Senhor. Hoje nós somos vasos que passa para as pessoas aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos transmitido. Então eu digo para você nessa noite, confia, se você está na roda do olheiro,
confia que os teus cacos, nenhum vão ficar lá. Nenhum, porque o Senhor, Ele está te renovando, Ele está te moldando novamente, para que você seja mais e mais e mais cheio do Espírito Santo, para que você seja mais e mais cheia da unção do Senhor. Aonde quer que você colocar as plantas dos teus pés, diga para o Senhor: Senhor, eu sou o teu vaso. Enche-me, Senhor, porque eu sou o teu vaso e eu quero ser usada por ti. E foi isso que eu fiz, irmãos, este ano. Senhor, eu sou o teu vaso, mas eu estou muito acomodada. Eu estou muito acomodada. Meu esposo é pastor, estava na frente da igreja, na frente de uma igreja, e eu simplesmente estava ali, ficava na porta, servia água, limpava a igreja, fazia tudo dentro da igreja, mas estava acomodada. E às vezes nós ficamos acomodados com a situação. Tá tudo tão bem, para que eu vou procurar? Mas não, eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero algo novo de ti. Eu quero algo novo, Senhor. A minha idade não dá mais para esperar. A minha idade não dá mais para brincar de ser crente. Seja qual for a tua idade, não dá mais para brincar de ser vaso. Não dá mais para brincar de ser barro. Não dá mais para você brincar de ser barro sujo no lamaçal do pecado. Então eu te digo nessa noite: se arrependa. Saia do lamaçal, porque o oleiro, ele está aqui nessa noite e ele quer te limpar. Ele quer tratar com você nessa noite. Ele quer tirar os teus carrapichos. Ele quer tirar suas raízes velhas. Ele quer tirar os seus rachados. Ele quer tirar a sua poeira. Ele quer tirar as teias de aranhas que existem em você, que às vezes você não vê. É tão fininha, mas tão fininha a teia de aranha, mas você não sabe a força que a teia de aranha é. E assim muitas vezes é o pecado nas nossas vidas. Ele vem com uma teinha de aranha, vai assim, vai costurando aqui, costurando ali. Quando você vê, você já está no lamaçal novamente. Você já perdeu a roda do oleiro. Você já não está mais na roda do oleiro. Então eu te digo nesta noite: volte para a casa do oleiro. E permita que Ele trabalhe na tua vida. Permita que Ele coloque a água da vida para molhar esse barro seco que está aí e moldar você novamente. Porque o Senhor, Ele quer nos encher. Mas para isso nós temos que ter um vaso novo. Sermos reconstruídos. Como diz o culto de hoje, né? É reconstrução, né? Então você se permita ser reconstruído. Não que você tenha que deixar o Senhor fazer algo na sua vida, porque Ele é o Senhor da vida. Ele não precisa da tua permissão. Mas você entende, é um modo de dizer: se você está na presença do Senhor, se permita ser moldado por Ele. Porque você não vai se perder nenhuma poeirinha desse barro, nenhuma poeirinha sequer. O Senhor, Ele junta tudo. Ele não perde nenhum torrãozinho. Pode ter certeza que o Senhor, Ele está te moldando nessa noite para isso. Aleluias. Você pode passar por uma limpeza hoje. Você pode passar pelo fogo hoje. Porque além de sermos limpos, além do barro ser limpo, o vaso é moldado e ele passa pelo fogo. Ele tem todo o processo de secamento. Ele vai para um varal, ele toma os ventos, ele seca para ele não ficar airado. Lembra aquele chocolate airado, né? É uma delícia, né, pastor? Então, lembra aquele chocolate? Ele não é cheio de buraquinhos. Ele quebra muito mais fácil, né? Ele quebra muito mais fácil do que os outros chocolates, se você prestar atenção. Ele quebra muito mais fácil. E o vaso, ele depois de pronto, ele passa por um processo que o barro fica ali tomando sol, tomando vento, para que ele não fique com bolhas de ar. Então o Senhor, às vezes, Ele te coloca também ali, eu vou te deixar quietinho aqui. O vaso está pronto, mas espera aí um pouquinho.
Espera aí um pouquinho, porque o que eu vou colocar dentro de você é tipo o odre de vinho, né? Você não pode colocar o vinho novo no odre velho. Você precisa de um odre novo para você colocar um vinho novo. Então nós somos a mesma coisa. O Senhor, Ele precisa nos moldar, nos fazer um vaso novo para Ele nos colocar na presença dEle como um vaso novo, como um vaso para edificação, como um vaso para pregação, como um vaso para a cura, como um vaso para o evangelismo. Então que você seja, nessa noite, quebrado, que você seja moldado, porque limpo você já está, mas que você seja moldado, que você seja transformado, que você passe pelo fogo, porque o fogo que queima o vaso, eu vejo como o fogo do Espírito Santo. É o fogo que queima o vaso, para que o vaso fique ali, olha, você está firme. Porque quando você tem o Espírito Santo, você vai fazer alguma coisa. É só uma teinha de aranha. Você passou pelo fogo. O fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar assim para você, ó. Teinha de aranha? Não. Você não vai não, porque você é meu. Eu vou te lembrar que você foi queimado pelo fogo do Espírito Santo. Então você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Porque você tem o Espírito Santo. Não reclame, meu irmão. Não reclame se você está na roda do oleiro. Apenas diga para o oleiro: quebra-me quantas vezes o Senhor quiser e me faça de novo. Quantas vezes o Senhor quiser. Porque quantas vezes o Senhor te quebrar e te levar à roda do oleiro, é quantas vezes o Senhor vai te mostrar o imenso amor que Ele tem por você. O imenso amor que Ele tem por você. Porque Ele não vai te jogar no lixo, Ele não vai te descartar. Ele vai te juntar e vai falar: vamos, meu filho, eu vou te moldar novamente. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Tá doendo, Senhor. Tá doendo, Senhor, tirar tudo aquilo. Tá doendo, Senhor, ser moldada. Tá doendo. Ontem mesmo, nós estávamos ali em casa e eu sou muito apegada à minha filha. E a minha neta, então, nem se fala. Eu sou apegada demais às duas. Muito. O Morgado sabe disso. Por vezes o Morgado me chamou para sairmos dessa região aqui, de Cruzeiro, Cachoeira. E eu sempre dizia a ele: não, eu não posso. Eu tenho a minha filha, eu tenho a minha neta. E ontem nós estávamos ali em casa, a minha netinha foi almoçar com a outra avó. E depois do almoço foi ficar à tarde conosco. E ficamos nós três na piscina brincando, eu só sentada como sempre, né? Porque não dá para fazer nada. Mas eu gosto muito de brincar com ela. E o Senhor falou assim ao meu coração: aproveita. Porque os momentos que você está tendo com ela vão ser poucos. Porque o que eu tenho para você e para o teu esposo não é aqui. Não é do lado dela, não é do lado da tua filha. Aí eu pude entender, irmãos, o porquê os meus joelhos estão assim, pastor. Eu pude entender, porque nesses 8, 9 meses que os meus joelhos estão assim, eu não tenho conseguido mais ter o contato com a minha neta como eu tinha. Então é uma forma que o Senhor usou para me descer
para eu descer a casa do oleiro, para eu descer a roda do oleiro, porque eu estava apegada à minha filha, eu estava apegada à minha neta, eu não queria sair de perto. Eu falava para o meu esposo, eu vou, mas eu volto, o máximo 2 dias. O máximo 2 dias que eu fico longe delas. Porque eu sou uma avó, irmãos, muito criança. Eu acho que eu cresci só na idade, nem no tamanho, porque eu sou pequenininha. Nem no tamanho eu cresci. E eu sou aquele tipo de vó que ela olha assim e ela fala assim, vovó, tá tão divertido. É tão divertido brincar com você, vovó. É tão divertido, como eu amo brincar com você, vovó. É tão divertido. Hoje foi muito divertido, vovó. E isso alegra nós que somos vó, né, irmã? Nós que somos avós, nós sabemos como que é. Então o nosso coração fica tão apegado, tão ali preso ao filho ou aos netos. E às vezes o Senhor tem que usar alguma forma para que nós vamos... com essa dos meus joelhos, eu não posso mais sentar no chão. Eu não posso mais pular com ela, porque eu era uma criança na piscina com ela. Eu não posso mais brincar, não posso mais pular. Eu pulava, eu virava cambalhota com ela. Eu colocava colchão no chão e ficávamos nós duas o dia inteiro pulando ali no colchão. Para vocês terem uma ideia. E hoje eu não posso fazer isso. Então eu acredito assim, que o Senhor usou dessa forma, dos meus joelhos, para que eu descesse a casa do oleiro. Porque eu descendo a casa do oleiro, porque se os meus joelhos estivessem bons, eu estaria pulando com ela, estaria apegada, não que eu não esteja, apegada a ela até hoje. Mas não, hoje eu falo assim, Senhor, os meus joelhos são para o Senhor. As minhas pernas são para o Senhor, porque ela e a minha filha, a minha neta, a minha filha, assim como o meu filho, eles são do Senhor. Eles não são meus. Eles não são meus. Os teus filhos não são teus. Os teus netos não são teus. Nada aqui nesta terra é teu. Nada é seu. Nada. Então se desapegue, irmãos. Se desapegue. Aí eu comecei a pensar, falei, Senhor, para quê, né? Para que o meu joelho está desse jeito? Para quê? E o Senhor falou ao meu coração, é para você desgrudar. É para você desapegar das coisas. É para você desapegar da tua neta. É para você desapegar da tua filha. É para você ficar um pouquinho mais afastada deles e um pouquinho mais perto de mim. Talvez você esteja passando na roda do oleiro, esteja na mão do oleiro sendo amassado e você não sabe o porquê. Mas pergunta ao Senhor o para quê. Não pergunte o porquê, mas pergunta o para quê. E eu perguntei ao Senhor. E eu tinha certeza, tanto que eu falei para Leleia, eu falei, Leleia, a minha cirurgia do joelho não vai sair enquanto nós não formos para Lambari. Se tiver de sair a minha cirurgia, vai ser a tempo de eu me recuperar e ir para Lambari. E não saiu até este momento. E nós fomos para Lambari. E ali o Senhor, irmãos, eu Morgado, a minha filha, a minha neta, todo mundo foi. E nós chegamos ali. Eu mal olhei, pastor, para esse pastor Moisés. E ele olhou para mim. Eu só cumprimentei ele. Ele olhou para mim e falou assim, irmã, a senhora tem 5 igrejas para pregar na Argentina. 5 para começar. Aí na hora eu já entendi. Falei, Senhor, meus joelhos. E ele olhou para mim. A irmã está mancando, né? Mas a irmã pode andar. A irmã pode voar. Falei, posso. Então a irmã se prepare. A irmã se prepare. E nesse tempo, irmãos, que eu estou com os meus joelhos assim, é o tempo que eu mais me aproximei do Senhor. É o tempo que eu mais tenho buscado passar você pelo fogo. Deixe o Senhor te purificar. Deixe o Senhor te moldar
mas não saia das mãos do oleiro. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor fale profundamente no teu coração nesta noite.